amigos, paz e bem, bom final de semana, um bom domingo para você, querido irmão, querida irmã em Cristo. Estamos chegando com o evangelho desse dia 30, o evangelho do dia 30 que celebramos São Pedro e São Paulo. Tivemos ontem, no sábado, né, a missa da vigília, à tarde ou à noite, mas hoje, domingo, dia 30, a missa oficial aí da igreja para celebrarmos São Pedro e São Paulo. O evangelho está em Mateus 16, de 13 a 19, está aí no quadrinho do nosso vídeo. E vamos anunciar o evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. Ele perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo? Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos celebrando, como eu disse para você, a festa de São Pedro e São Paulo. No meu material, lá no WhatsApp também, já explicamos isso para aqueles que recebem nos grupos do WhatsApp. Vamos também fazer a reflexão aqui neste evangelho. Celebrar São Pedro e São Paulo é celebrar duas grandes colunas da igreja. Paulo, evangelizador das nações, do mundo pagão, do mundo grego-romano, conheceu Jesus através de uma perseguição que ele fazia, e nessa perseguição, a caminho de Damasco, ele conhece Jesus Cristo ressuscitado, que cruza o caminho dele, né? Uma forte luz nos seus olhos, ele cai do cavalo, é socorrido, fica cego por um tempo. E uma voz diz para ele: Paulo, Paulo, por que persegues a minha igreja, né? E aí Paulo, então, aos poucos foi conhecendo a verdadeira força do cristianismo. Aquele mesmo Cristo que ele perseguia, os cristãos que ele perseguia, ele passa a fazer parte, né? Aos poucos, né? Ele vai com certeza se convertendo e se torna um apóstolo da segunda geração, mas um grande apóstolo, pregador do evangelho nas nações, no mundo pagão. Você pode ver muito sobre São Paulo nos Atos dos Apóstolos, ali também nas suas epístolas, né? Que são maravilhosas. A respeito disso, estou fazendo um trabalho sobre São Paulo, sobre outros personagens aqui no meu canal. Só você vai achar aí, aos poucos vão liberando aí frases, né, de Paulo, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros grandes personagens da igreja. Pedro, ele ficou em Roma, enquanto Paulo vai evangelizar. Pedro fica na cátedra em Roma, administrando a igreja, organizando a igreja, mas ele faz no evangelho de hoje uma pequeníssima profissão de fé. Quando Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Dá a impressão que havia ali uma grande confusão. Uns falavam uma coisa de Jesus, outros falavam outras. Jesus não está preocupado com a fama, mas talvez pela confusão que havia. Então ele faz uma pergunta, e Pedro é aquele que responde: tu és o Cristo, né? Vamos ver aqui qual foi a resposta que Pedro deu. Deixa eu ver aqui, espera um pouquinho.
Estou pegando aqui para não falar bobagem para você. Pedro respondeu, Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ele responde a pergunta de Jesus. Uma pequeníssima profissão de fé, mas que valeu para ele, para Jesus conhecer a personalidade de Pedro, a fé. E Jesus falou, tu és Pedro, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Ou seja, você vai tomar conta dessa igreja, né? É preciso alguém que acredita, que tem essa tamanha fé, que é capaz de pronunciar essa fé publicamente e dizer o que sente e dizer o que acredita, como Pedro disse para Jesus. Então são dois grandes apóstolos. O evangelho de hoje nos traz então essas figuras, Pedro e Paulo, que para mim são dois grandes apóstolos, né? Paulo, segunda geração, Pedro de primeira, mas fazem grande diferença, né? Na igreja, no anúncio do evangelho, no anúncio do reino de Deus. É importantíssimo olharmos para esses apóstolos e vemos que nas nossas comunidades existem pessoas tais quais esses dois personagens. Existem aqueles que fazem o papel de Paulo, que saem em missão pelas comunidades, evangelizando. É muito comum a gente encontrar pessoas assim nas comunidades, evangelizando, faz trabalho de grupo, trabalho de reflexão. Mas existem também aqueles que fazem o papel do Pedro, né? Que também evangelizam na comunidade, na organização da comunidade. Então é momento que essa festa é momento de elevar não só os dois personagens, mas elevarmos também a importância nossa, né, na igreja. A sua importância, a minha importância como anunciador da palavra, como padre, a sua importância como agente pastoral, né, ou você que é religioso, religiosa. Nós temos uma grande missão na igreja. Então, como Paulo, anunciador, sair pelo mundo, e também como Pedro, que organiza a igreja. A igreja tem que ser bem organizada, não pode ser uma bagunça, né? Tem que ser bem organizada para ela continuar evangelizando, para durar bastante, durar muito tempo, por muitos e muitos e muitos anos, a igreja fazendo o papel dela de anunciadora do evangelho, libertadora de todos aqueles que sofrem. Nessa festa de São Pedro e São Paulo, desejo toda a energia, toda a força desses apóstolos para você. Um ótimo domingo, fique na paz, Deus abençoe. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Compartilhe o trabalho nosso. Tchau.